Deixa eu pegar aqui. Revista Fórum, gente. Vamos trazer as colunas de opinião da Fórum, para todo mundo ficar por dentro de tudo. Vitória de Massa. Entenda o milagre em meio à inflação galopante. Peronista encarnou o bom senso contra a loucura metaleira. Reportagem do Luiz Carlos Azenha, que já foi correspondente internacional da Rede Globo e hoje faz um belo trabalho aí na revista Fórum, gente. Vamos acompanhar. A mídia comercial matou antecipadamente o peronismo, atendendo à autodenominação Javier Milei, definiu o candidato como libertário ou anarcocapitalista. A plataforma eleitoral de Milei e o apoio entusiasmado que recebeu do bolsonarismo, no entanto, falam mais alto. É um neofascista determinado a privilegiar a população da Argentina, que tem dólares guardados nos colchões ou em contas no exterior. Viriam deles, na estimativa de Emílio Ocampo, homem escolhido por Milei para fechar o Banco Central, 200 bilhões que seriam a base da dolarização da economia, uma vez que a Argentina deve uma fortuna ao Fundo Monetário Internacional e não tem condições de captar dólares no mercado. O projeto maluco de Milei foi detonado até mesmo por economistas conservadores, como o brasileiro Armínio Fraga, o cara do Aécio, que apoiou Lula agora, mas é o cara do Aécio. Montado no justo ódio de milhões de argentinos que sofrem com as altas taxas de inflação e desconfiança do sistema político, o neofascista fez uma campanha de astro de rock com cenografia tão violenta quanto a de Bolsonaro. Um metaleiro armado com uma motosserra. Em vez do simplório pão com leite condensado, a cabeleira fora dos padrões da casta, como Milei se refere à elite econômica, da qual ele mesmo faz parte. Como deputado, ele ficou conhecido por faltar às sessões, não apresentar projetos e fazer ações espetaculosas, como sortear o próprio salário, um paralelo interessante com o deputado Jair Bolsonaro. Um peculiar sistema eleitoral da Argentina prevê eleições primárias conhecidas como PASO. Em 2023, Milei liderou o PASO com 29,86% dos votos. No primeiro turno deste domingo, ele teve 29,98%, um ganho de apenas 700 mil votos. Já o candidato governista Sérgio Massa saltou de 21,43% para 36,65%. Ao longo da campanha, Massa enfatizou que a plataforma econômica de Milei seria um desastre por conta principalmente da dolarização. A Industriais, ele sugeriu que Milei mataria a indústria argentina, que se tornaria refém do Banco Central dos Estados Unidos. Ao povo em geral, disse que o fim dos subsídios faria explodir os preços dos transportes públicos. Uma campanha de sindicatos apoiadores do peronismo denunciou que o preço das passagens sob Massa seria mantido em 56 pesos contra 1.100 se Milei fosse eleito. O aumento do valor das aposentadorias recém-anunciado impulsionou a candidatura de Massa entre o eleitorado mais velho. No campo da retórica, ele distorceu uma fala de Milei para tirar um proveito político. O neofascista se referiu à moeda nacional, o peso, como um excremento. Esse não é um país de merda, rebateu. A candidatura peronista foi impulsionada pela reeleição do governador da província mais populosa da Argentina, a de Buenos Aires. Axel Kicillof venceu com 45% dos votos contra 25% de Carolina Píparo, a candidata apoiada por Milei. O peronista Kicillof festejou a sua própria vitória dizendo que a ditadura nunca mais, uma alfinetada nos seguidores de Milei, e um recado aí para quem apoia aqui no Brasil, que são negacionistas em relação aos crimes cometidos pela ditadura militar da Argentina. No Congresso, com os resultados de domingo, o peronismo terá 108 cadeiras na Câmara contra 93 dos aliados do ex-presidente Maurício Macri e 37 do agrupamento de Milei. No Senado, o peronismo terá 35 cadeiras contra 24 da direita tradicional e 8 de aliados de Milei. Agora, Massa e Milei vão tentar atrair os eleitores da candidata de direita neoliberal Patrícia Bullrich, que obteve mais de 23% dos votos no primeiro turno. Em seu discurso de vitória, Massa falou em um governo de unidade nacional. Milei também acenou em direção aos eleitores de Patrícia, muitos dos quais são inimigos fidalgais do peronismo. Apesar de Massa, como ministro da Economia, governar uma inflação anualizada em mais de 100%, as promessas de campanha espetaculosas de Milei causam temor na faixa mais ampla do eleitorado. Cortar relações econômicas com a China, com o Brasil, dolarizar a economia, podem ser apenas slogans de quem pretende chamar a atenção, mas se de fato essas políticas fossem colocadas em prática, poderiam resultar em uma catástrofe sem precedentes em uma economia já colapsada.
Num vídeo sem assinatura que circulou nas redes sociais, compondo o rosto de Javier Milei com o de Bolsonaro, tem potencial para favorecer Massa. Diz esse texto. Esse homem se diz um patriota, mas odeia todos em seu país. Esse homem conta uma piada para parecer engraçado. Ele só sabe rir da desgraça dos outros. Esse homem diz que é contra a corrupção, mas é um mentiroso profissional. Disseram que com esse homem tudo seria diferente, mas tudo mudou para pior. Esse homem não é o que você pensa. No Brasil, este homem foi eleito, foi um pesadelo. A Argentina não precisa passar por isso nessas eleições. Não se engane. Argentina, diga-me como você se sente. O resultado do segundo turno em 19 de novembro é imprevisível. Os votos dos dois candidatos de esquerda, Juan Schiaretti, que triunfou em sua província de origem, Córdoba, e Miriam Bregman, devem se transferir para Massa. Os dois somam 9,5%, que em tese garantiriam ao peronista uma base de 46%, faltando 5% para uma maioria vitoriosa. Nesse cenário de inflação galopante, o triunfo de Massa pode ser considerado um milagre, escreveu um colunista argentino. O mote do peronista contra Milei já foi definido. A humanidade vai derrotar o ódio? A ver. É isso aí. Campanha bem parecida com a do Lula aqui, né, gente? Que bom que a América Latina está reagindo aos seus extremistas fascistas, gente. Isso é muito importante para que justamente a gente acompanhe tudo que está rolando, meus queridos e minhas queridas. Deixa eu ver aqui só mais um pouquinho. Mais uma coluna aqui sobre a Argentina. Vamos acompanhar aqui, meus queridos e minhas queridas. A vitória de Massa sobre Milei. O alívio contra a barbárie por Gabriel Vitullo. O candidato anticasta política deixou de ser novidade e seu projeto por barbarização da vida social começou a assustar muita gente. Por Gabriel Vitullo. Gabriel Vitullo, quem é ele? É cientista social argentino. Deixa eu afastar aqui um pouquinho. Cientista social argentino, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Olha só. Vamos lá ver o texto do Gabriel. Muitos esperávamos uma eleição que seria surpreendente, não haver nenhuma surpresa, mas como tinha acontecido nas primárias abertas e obrigatórias no dia 13 de agosto. Naquela oportunidade, contra o que anunciavam as pesquisas de opinião, Javier Milei, candidato de ultradireita, ficou em primeiro lugar, mesmo que a escassa distância do macrismo e do peronismo, que ocupam respectivamente a segunda e a terceira posição. Para o primeiro turno realizado ontem, a esmagadora maioria das pesquisas eleitorais previam um triunfo de Milei com Massa, o candidato governista, brigando pela segunda posição. Nada disso aconteceu. Mais uma vez houve uma grande surpresa. Frente aos grosseiros erros dos prognósticos, o grau de incerteza era muito grande e abriram-se múltiplas possibilidades. O triunfo de Milei por uma ampla diferença, resolvendo a eleição sem necessidade de um segundo turno entre a extrema-direita e a direita tradicional fascistizada, com o peronismo fora do páreo. E 3, uma vitória de Sérgio Massa. Essa última foi, no cenário surpreendentemente possíveis e imagináveis, a que finalmente ocorreu, abrindo-se um novo panorama para a etapa que resta do processo eleitoral, gente. No dia 19 de novembro, acontecerá um segundo turno entre Massa, que deu a volta por cima e se mostra confiante na vitória, e um Milei que viu frustradas suas desmesuradas expectativas e que aparece como um dos grandes derrotados da eleição. Serão 4 intensas semanas de campanha para selar nas urnas a derrota do neofascismo. A travessia até lá não será fácil para o peronismo, dada a sua trágica situação econômica e social em que se encontra o país, com 140% de inflação anual e mais 40% da população abaixo da linha da pobreza. Resultado estes, em grande medida, da nefasta herança macrista, exorbitante dívida contraída do FMI e dos graves erros de gestão cometidos pelo governo Alberto Fernandes, a começar pela péssima renegociação da dívida. Todavia, hoje um triunfo do ministro da Fazenda, Sérgio Massa, aparece como algo no terreno do possível e até do provável. O candidato anticasta política deixou de ser novidade e seu projeto de barbarização da vida social começou a assustar muita gente. Diferentemente do que aconteceu com Bolsonaro, na Argentina, pareceria que não haveria necessidade de esperarmos o Milei chegar à presidência
para descobrir o que isso significaria na vida cotidiana de milhões. Mesmo revoltados com a atual situação, graças à intensa militância nas ruas nas últimas semanas, muitos passaram a perceber os riscos civilizatórios que significaria a chegada da ultradireita no governo. Num país em que a memória histórica do que significou da ditadura ainda está muito presente, daria a impressão de que as declarações mais recentes de Milei, de sua candidata a vice e do seu círculo mais próximo em favor da livre compra e venda de órgãos, livre compra e venda de crianças, a comparação da atuação do Estado com a do pedófilo numa escola infantil, ou a proposta de romper relações diplomáticas com o Vaticano enquanto Francisco for Papa, tem despertado muitas dúvidas entre seus potenciais votantes. Tanto que, quando Massa angariou 3 milhões de votos adicionais aos que o peronismo tinha conquistado nas PASO, Milei só conseguiu somar novos 700 mil. A disputa agora será por ganhar a adesão dos votantes das terceiras forças, os quase 24% que apoiam a candidatura macrista de Patrícia Bullrich, os quase 7% que optaram pelo o governador de Córdoba, o peronista dissidente Juan Schiaretti e algo mais de 2% que votaram na Miriam Bregman, da frente de esquerda. É nesse universo que tanto Massa quanto Milei terão que buscar novos votos. E, contrariamente ao que se poderia imaginar, os 24 de Bullrich não irão em bloco para Milei. Uma proporção significativa desses votantes poderão acabar optando por Massa, especialmente aqueles que provêm da União Cívica Radical, até aqui força coadjuvante da coalizão macrista, hoje atravessada por uma profunda crise de identidade e liderança. O Partido Radical tem sido um dos alvos preferidos de Milei em sua prédica anticasta, incluindo insultos de alto calibre contra o já falecido Raul Alfonsin, o primeiro presidente da Nova Democracia e tido como uma das figuras mais respeitadas e admiradas desse partido centenário. Parágrafo à parte merecem Cristina Kirchner e Axel Kicillof, ambos, sem espaço para dúvida, também estão entre os grandes vitoriosos da eleição. Cristina como grande arquiteta do triunfo, que soube dar um passo ao lado da exposição pública, mas que manteve ativamente seu papel de estrategista, chave no processo eleitoral. E Axel como governador que, graças a muita digna gestão, soube revalidar o seu diploma no executivo da província mais importante da Argentina, com quase 40% do eleitorado do país, com uma maciça votação e angariar assim milhões de adesões para a candidatura de Massa na disputa presidencial. Num país em que as províncias têm autonomia para definir o seu próprio calendário eleitoral, Kicillof foi um dos poucos governadores peronistas que optou por manter a eleição provincial na mesma data da eleição nacional, o que garantiu a associação dos dois candidatos e atou a sorte eleitoral para ambos, meus queridos e minhas queridas. Excelente texto, hein, gente? Que bom aí a gente ter materiais da Fórum, do DCM, até do UOL. O UOL tem também materiais bacanas para todo mundo ficar por dentro de tudo, meus queridos e minhas queridas.